estudando o fluoroxilo, que é o infelante, a fosfoescritura, e ele tem acompanhado o condicionador ácido. Então, o Eduardo, como todo bom profissional, ele comprou material, ele vai ler a bula, para saber do que se trata. Condicionador dental gel. Generalidades. O condicionador dental gel é um gel à base de ácido fosfórico, a concentração de 37%, espessado com sílica coloidal. Composição: ácido fosfórico, sílica coloidal e corante. Indicações de uso: condicionamento ácido total, dentinho esmalte ou posterior esmalte, permitindo maior e melhor retenção dos materiais resinólicos utilizados nas instalações diretas, fixação de braques ortodônticos, cimentações adesivas de restaurações diretas e filamento de fósforos, fissuras e sulcos. Instruções de uso: faça uma rigorosa profilaxia dos dentes a serem tratados usando taço de borracha, pedra pomes e água. Lave rigorosamente com spray de água e seque. 2. Isole os dentes a serem condicionados com rolo de algodão ou, se possível, e com melhores resultados, com um dip de borracha. 3. Condicionamento ácido total, dentinho esmalte. Aplique o condicionador sobre o esmalte e aguarde 15 segundos. Complete a aplicação do condicionador sobre a dentina exposta e aguarde 10 a 15 segundos. Tem total de funcionamento 25 a 30 segundos. Aplique o gel condicionador sobre o esmalte e aguarde 25 a 30 segundos. 4. Após o condicionamento, remova o gel com um aspirador e ou spray de água e lave completamente todas as áreas condicionadas por 15 segundos. 5. Secagem. Condicionamento ácido total. Remova o excesso da água das áreas condicionadas e evite dessecar a dentina, mantendo a úmida e brilhante, mas não com a superfície molhada. Condicionamento parcial. Secar a área condicionada até que o esmalte apresente branco e puro. Observação: o esmalte dental, quando corretamente condicionado, terá uma aparência branca e puro. Isso não ocorrendo, repetir o funcionamento do esmalte por mais de segundos. Uma vez que o esmalte dentina tenha sido corretamente funcionado, eles devem ser mantidos sem contaminação. No caso de contaminação por saliva, lave abundantemente com spray de água e repita o processo de condicionamento. Torne secar como descrito anteriormente. Condições e precauções. O condicionador dental gel contém ácido fosfórico que poderá causar queimaduras. Evite contato com tecidos bucais, pele e olhos. Caso ocorra contato dental, lave a área afetada com generosa quantidade de água. Se houver contato com os olhos, lave imediatamente com grande quantidade de água e procure assistência médica. Não ingerir. Para a apresentação equilibrada. Certifique que as pontas aplicadoras estejam corretamente fixadas ao corpo da seringa e ainda não estejam entupidas. Nunca use força excessiva. Durante a aplicação, reponha a capa protetora após cada uso, não injetável. O condicionador dental gel possui cor azul e rótulo vermelho. Especial atenção deve ser tomada para não haver trocas com outros produtos condicionadores ácidos na hora da utilização. Condição de armazenamento. Conservar o abrigo de calor com umidade. Antes de usar, corte o bico dos tubos. Apresentações: embalagem com plástico com 5 ml, embalagem com silicone com 3 ml. Prazo de validade 3 anos. Oi, Jorge? O ácido que o Eduardo podia preencher aqui
Ele tem na sua composição, além do ácido fosfórico, que é um líquido, uma solução líquida, deixa eu ver onde eu posso colocar para que vocês vejam. Nós estamos com um bloco de papel, não pode ser até um guardanapo, só para depositar. Vocês viram que ele tem a composição espessante. Então, nossa, ele tem na composição do tecido espessante, que é a química coloidal. Então, veja, vou utilizar aqui, olha. Então, ele tem pigmento e tem espessante. Qual é a função desses dois componentes desse material? Depois de tudo isso que o Eduardo depois. Quando nós começamos a fazer o funcionamento ácido dos nossos lá nos anos 70, 80, nós usávamos o ácido fosfórico em solução. Rapidamente ele foi tirado do mercado e nós colocamos nele um espessante e um corante. Ele era uma solução líquida e incolor. Você foi dessa época. Aí nós temos o gel ácido na cor rosa, vermelha e azul. Por que nós temos colorido e espessado? Como que você diz? Isso, muito bem, Eduardo. O controle de onde nós estamos depositando o ácido. Por que esse controle é importante? Você leu. Não, a gente não teria problema com o mal de funcionar nas 24 horas da saída. Você leu. Você falou sobre isso. Por que nós temos que ter esse ácido combinado na sua região de ação? Esse produto pode provocar queimadura se tiver contato com esses modos de carne. Então, no começo, quando nós usávamos a solução, a gente transbordava no elemento densário, a gente provocava queimaduras severas no tecido mole. Então, nós temos o confinamento que funciona desse espessante, que é a química coloidal. E o pigmento? Por que o pigmento? Por que ele é colorido? Eu faço uma fotografia rigorosa para aplicá-lo sobre esmalte. Se eu não faço fotografia, qual é o risco que eu corro? De aplicar o ácido em cima do resíduo alimentar, né? Muito bem. E aí depois eu tenho que lavar muito bem, secar, observar o funcionamento do tecido. O pigmento me ajuda no quê? Ele mostra que eu consegui remover o ácido da região. Se ele não fosse pigmentado, eu não teria esse controle. Então, as nossas pinturas, os sucos, o copo, enquanto estiver com ácido, vai estar azuladinha ou vermelhadinha. E eu vou lavando e limpando até que sair tudo ali. Então, esses dois componentes têm um papel fundamental no meu controle clínico. E como que a superfície deve ficar após o funcionamento ácido? Branca, leitosa ou opaca. E até o Eduardo incluiu. Caso eu não consiga, o que eu faço? Se aplico. E por quanto tempo isso nós? 30 dias. Tá? Depois que eu faço o funcionamento ácido, então eu aplico o meu selante. Aí eu vou chamar o Henrique para ler para minha bula sobre o selante. Então, o Henrique comprou o selante, como bom profissional, ele vai ler a bula para saber que ele está usando. Um liberador de suor desenvolvido para filar as cópulas de soja. O destilante Chloroshield destina-se à suplementação de tratamentos em cloreto, não havendo necessidade de que o paciente altere a frequência na aplicação do corpo. Composição: Chloroshield, GMA, polietano, anticado, trietileno, borosilicato de alumínio, básico, etc.
ácido fosfórico, cloreto de sódio, N-metildianolamina e camporoquinona. Condicionador dental gel, ácido fosfórico, água física e pigmento inorgânico. Indicação de uso. O dispositivo é indicado para isolamento de fósforos e fissuras da face de dente posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cardiogênica e ambientes recém-excepcionados. Indicação de uso. Limpar a superfície ocular com clima fósforo e utilizando a taça de borracha e pedra comum, lavar e secar. Usar tudo quadrante avermelhado com um tipo de borracha ou outro método adequado de isolamento. Aplicar condicionamento dental gel sobre toda a face visual e deixar atuar por 30 a 60 segundos. Esse tempo pode ser aumentado para até 90 segundos. Remover o condicionador dental gel com um sugador de saliva de alta eficiência em um rigoroso spray de água. Ar no mínimo de 15 segundos e secar com ar. O esmalte corretamente condicionado deverá ter um aspecto exposto e escantizado. Se alguma área não se apresentar com esse aspecto, recondicionar por mais 15 a 20 segundos. Observação. Não estiver usando isolamento absoluto, isolar novamente todo o quadrante. Um campo seco é essencial para o sucesso da aplicação isolante. Evitar que a língua desses molhos, saliva ou sangue entre em contato com a superfície condicionada. Ocorrendo contaminação da superfície, recondicionar por mais 10 segundos. Fixar a ponta aplicadora cuidadosamente ao corpo da seringa. Testar o fluxo do material longe do campo operatório. Dispensar o selante diretamente sobre a superfície bucal atercelada, com o auxílio de um pincel, estender o selante até o meio dos planos inclinados, evitando as áreas de interferência bucal. Fotopolimerizar cada superfície selada por 20 segundos. Antes de remover o isolamento, examinar toda a superfície para avaliar o grau de cobertura e, se necessário, aplique pequena quantidade de selante estendendo as áreas vizinhas e fotopolimerizar por mais 20 segundos. Após a remoção do isolamento, certifique de que a ausência da interferência ocular, se houver interferência, proceder ao tratamento bucal. Cuidados e precauções. Recomendo a utilização de óculos de proteção para pacientes, profissionais e auxiliadores durante todo o processo. O fluoroshield selante de fósforos de fissuras contém inúmeros polimerizzáveis que pode causar sensibilidade da pele. Após o contato, lavar completamente a área com água e sabão. Se ocorrer sensibilização ou outra reação alérgica, descontinuar o uso. O fluoroshield contém metacrilato que pode ser irritante para os olhos. Em caso de contato, lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar assistência médica. Obrigada, tudo bem? Obrigada. Então, vocês viram que nós vamos estar trabalhando com segurança para fósforos de fissuras, que é o fluoroshield. Observe que ele vem nesse soro com 5 cilindros. Essa seringa já é pronta. Uma caixa como essa vai ocupar 500 estudantes. Ele vem acompanhado de uma árvore e várias pontas, tá? Aplicador. Muito bem, vocês viram que é um produto que pode nos dar sensibilização do nosso pequeno paciente, pode o paciente vai ter que corrigir. Se for, a gente sempre tem na sobre assim os óculos de proteção por um gênero masculino e feminino, né? E aí a gente trabalha por último. Das empresas, do herói, até ficar protegido. A gente coloca o boletim, coloca proteção de tórax, também na criança, para evitar a sensibilização. E é ruim, tá? É ruim, bem? Observe que nós vamos estar trabalhando num campo seco. Observe que sempre todo isso foi bastante utilizado, a necessidade de um campo seco. Então, o isolamento absoluto é o mais indicado. Nós não vamos praticar isolamento absoluto no nosso município, mas eu creio que lá dentro do treinamento de laboratório vocês vão estar realizando com isolamento absoluto, tá? E para a gente fazer o
próximo aqui, a gente vai precisar do nosso micromotor montado em contra-ângulo, tá? Nesse contra-ângulo eu vou lançar ou uma folha de roça, como é o caso aqui, ou uma data de borracha. Eu vou precisar de um gato com pedra cobre, uma escala de 24 para levar o volume solvente e uma sonda exploradora para levar o corpo, tá? Então, como a professora vai trabalhar aqui na bancada, a professora vai usar esse grau para segurar a água do manequim. Vocês vão estar trabalhando com o manequim no seu máximo peso, da cabeça. E dentro que vocês vão estar trabalhando hoje, nós vamos estar trabalhando com o primeiro molar inferior direito e esquerdo. Esse primeiro molar inferior direito, eu já fiz uma demonstração na aula de ontem, que já está funcionando. Esse aqui não, vocês vão ter a conta do tá? Então, no primeiro momento, eu vou fazer a procrastinação de fome de água. Eu não devo colocar muita água nessa plataforma, bem pouquinho, para ficar com consistência de pasta, tá? Vocês vão tomar consciência de fato, né? Por quê? Para que ela seja mais efetiva na situação de limpeza e para que não fique pisando no rostinho do nosso paciente, né? E no nosso, tá? Então, tem que ter uma consciência de fato. Então, nós vamos. Veja, pessoal. Olha, é assim. Prestem atenção na professora. Tudo aquilo. Por que vocês estão dizendo? Claro, tem você vai ver. Ó, tudo aquilo que a gente faz na faculdade, por hábito, a gente leva para a nossa vida profissional. A professora foi treinada a levar os produtos ao alimento dentário com auxílio de uma espátula. Há colegas que já levam a pedra diretamente na ponta da escova, tá? Eu fui orientada na minha faculdade que isso compromete o nosso equipamento. Eu acabo produzindo pedra-pão dentro da cabeça do equipamento. Então, eu sempre levei produto com o auxílio de uma espátula, tá? Então, é assim que a professora vai demonstrar. Mas vocês podem levar o produto diretamente com a escova, tá bom? Em vez de o modo consegue ver aqui, eu tenho Vejam que nós fazemos movimentos inteligentes, colocando e tirando a escova. Por quê? Esse dente é recém-evolucionado. Como é a sua capacidade? Ampla. Então, a sensibilidade é muito grande do nosso paciente. Se nós ficarmos com o nosso equipamento conseguindo fazer a superfície nasal de modo contínuo, eu vou gerar muito calor no meu paciente vai sentir dor, tá bem? Então, sempre um movimento inteligente, a própria força, peso, apenas o peso do equipamento, não faça força com o elemento, tá? E coloque e tire. Não fique um movimento contínuo para não gerar calor e dor no paciente, tá bom? O produto já não está mais movimento pesado, explorando mais um pouquinho. É mais trabalhoso de levar o instrumento, mas a professora não consegue fazer desse jeito. Então, agora nós vamos enxaguar. Vou enxaguar com enxaguar e vou pelo copinho antes de usar na minha casa.
nós vamos comprimir as duas pontas aguilar. E agora eu vou pegar. E na sequência, o que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer na sequência? O que deveria fazer, Eduardo? Isso. Deveria isso. Isolamento, tá? Na sequência, deveria vir isolamento absoluto. Por quê? Porque o condicionamento ácido não pode ser contaminado pela saliva. O esmalte condicionado não pode ser contaminado pela saliva. Por quê? Eu perco as releições que eu criei, tá? Então, agora, nesse momento, nós deveríamos praticar o isolamento absoluto, tá bem? Vamos, então, partir da segunda fase, após o isolamento absoluto, que é o condicionamento ácido. Nós vamos aplicar uma pequena quantidade, apenas na superfície bucal, apenas nas áreas de fósforo de mistura. Tem cuidado para que esse ácido, na forma de gel, não escorra por essa coroa química e não atinja os tecidos moles. E nós vamos deixar por quanto tempo? 30 segundos. 30 segundos, tá? Vejam que nós não devemos ter um isolamento absoluto, que vocês vão aprender lá na dentística, ineficaz. O que significa isso, professor? Não adianta o isolamento absoluto, que ao redor do tipo de borracha fica mais deixando saliva. Não adianta nada. O isolamento absoluto tem que ser bem quentinho. Para isso, temos que ter grãos bons e um lençol de borracha de qualidade. Tem lençóis de borracha que nós compramos que na perfuração deixa rápida. Então, quando você coloca um elemento pesado, fica mais deixando saliva. Não adianta nada. Aqui nada é a mesma coisa. Tá certo? Então, tem que ser algo efetivo, tá? Nós estamos então agora com 30 segundos, faltam só 6 segundos. E aí nós vamos flashback. O que diz a literatura? Lave pelo dobro de tempo que condicionou. Pelo menos. Se condicionei 30 segundos, eu vou lavar pelo menos 1 minuto. Tá? Então a gente nunca mais vai esquecer que tem restante para não escorrer e esse pigmento para facilitar a visualização da sua remoção. Tá? Então já é hora de eu lavar, a professora vai lavar de novo aqui dentro da cuba de borracha, para não sujar a mesa. Eu vou lavar pelo menos por 1 minuto. E agora eu vou pegar, bem. E esse é um momento muito importante após o condicionamento. Por quê? Eu tenho que colocar um esmalte branco, leitoso e opaco. Em dentes tecidos, muitas vezes, eu tenho que praticar o condicionamento ácido por 90 segundos para conseguir a superfície branca, leitosa e opaca. No caso do nosso dentinho aqui de baixo, eu não consigo verificar isso. Por quê? Porque o nosso dentinho não é uma superfície biológica como é o esmalte. Olha que bacana, o ácido penetrou nos orifícios, na porosidade da resina. Não sai, porque ele falava de novo, vamos lá. Viram que legal, como é importante o pigmento? Vamos.
Gente, só consegue ver quais a câmera. A olho nu não. Não sei se saiu. Realmente saiu. Não vai, olha. Percebe? Só curiosidade, desenhos na estrutura do plástico do dente, é um material plástico, material à base de resina, que ele realmente não sai. Nós vamos aplicar o nosso selante. Então agora é hora de aplicar o selante. Como nós vamos aplicar? Vocês viram que o Henrique leu, e o fabricante fala para colocar diretamente a partir da seringa. Se nós colocarmos dessa forma, nós vamos colocar uma quantidade imensa de material. Vejam, esse material precisa ficar onde? Circunscrito aqui, olha, no fundo da fórmula de cintura, no fundo. Eu não posso trazer esse material aqui, olha, na vertente circulante das cúspides. Por quê? Porque aí meu paciente, enquanto no arco de fechamento, tocar esse dente, ele vai encontrar o quê? Um ponto de contato prematuro. E aí ele vai desviar a cinta. Eu vou gerar aí a proteína no meu paciente. Ele vai começar a ter uma desordem neurovascular. Tá certo? Então, esse dentinho, quando eu aplico o selante, muitas vezes ele não está ainda na linha de oclusão, porque ele está em erupção. Mas quando ele entrar em erupção, o excesso de material gera um ponto de contato prematuro. Então, eu não posso trazer aqui, ó, um verniz de tudo. Por isso, essa ponta é muito grosseira para isso. Como é que a gente vai aplicar? Com a sonda exploradora. Então, nós vamos colocar uma gotinha aqui na pontinha. Não vai ser uma gotinha, por isso eu digo que esse material, ele dá para fazer 500 coletes. Olha isso, né? Uma gotinha, muita gotinha. E essa gotinha que eu vou colocar nesse meu líquido. Vou dando uma vibradinha na ponta da nossa sonda e vou levando essa pequena gotinha. E posso até garantir para vocês que é muito difícil na processo. Eu estou vendo aqui ela subir na vertente do selante, não pode. Onde tem que ficar o selante? No fundinho da fórmula de cintura, certo? Onde ele não deve ficar? Nas vertentes circulantes da cintura. Certo? Por quê? Para não gerar um ponto de contato prematuro. Como vocês sabem, o ponto de contato prematuro é aquele ponto mais alto no arco de fechamento bucal. A interferência cruzal são os pontos mais altos nos movimentos de lateralidade e proximidade. Aprenderam na anatomia, né, gente? Agora a professora vai polimerizar. Olha lá, vocês vejam que as porosidades do meu dentinho, ó, né? Aqui, ó, bem porosinho, aqui bem porosinho, vão ser fechados pelo meu selante. Vão ver que após a polimerização, vai correr bonitinho a ponta. O fabricante falou, e o Henrique leu, que são 20 segundos de utilização da pós-polinização. Então, nós ajustamos o nosso aparelho em 20 segundos. Eu vou encostar. É só apertar aí os botões. É. Ou existe um material vencido. Não polimerizado com 20 segundos. A gente vai estar olhando isso para vocês. Nós precisamos usar 40 segundos. Depois desse minuto. Tá? Porque o material não tem isso. Então, ele não foi utilizado. Então, vamos ver aqui. Olha lá. O nosso explorador corre. Fechando totalmente a área de fórmula de estudo. Está ficando a higiene dessa área. E eu não trouxe material para presente de estudante. Tá?
Ok? Vocês vão observar após a codificação que fica parecido com quem aplica um óleo na superfície do selante. A camada em contato com o oxigênio é uma camada microscópica. Ela não polimeriza, por isso tivesse a impressão que tem um óleo. Mas como a gente vê que o material não meditou? Porque nós corremos de explorador, e a gente sente uma superfície diferente do que estava anteriormente. Tá certo? Tá? Então esse dente já está selado. Vamos trabalhar com esse aqui?